Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 64 do Café com Política, que tem o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, o economista Reinaldo Caféu, e as participações do consultor e jornalista Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Caféu. Bom dia aos nossos ouvintes. João Jabur, bom dia. Bom dia, Caféu. Bom dia a toda a nossa audiência. Jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Augusto, vice-presidente nacional do PL e vice-líder do partido na Câmara Federal. Mais um pouquinho do Capitão Augusto, meu caro Bizarra. Tá aí com você o texto? Tá comigo? Então, vamos lá então. Olha, o Capitão Augusto foi o primeiro deputado federal da história a usar farda na Câmara dos Deputados, chegando então a presidir dezenas de sessões no plenário principal. Foi o primeiro militar da história a ser presidente da Comissão de Segurança da Câmara, sendo eleito 2 vezes para essa função. Atua em diversas frentes parlamentares, entre elas a que tratam da segurança pública. Bom dia, meu caro Capitão Augusto, obrigado por estar conosco. Bom dia, Caféu, Kleber, Bizarra, Jabor, a todos que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, Jabor. O Caféu. O Capitão Augusto fica conosco aqui o programa todo. Nós temos aí inúmeros assuntos, né, em nível nacional e internacional. Ô, Jabor, nós já estamos na edição 64. Eu soube da direção, quando chegar a 100 vai dobrar o cachê da gente. Tá combinado. Muito bom, hein? Tá na combinado, verdade pode, né, multiplicar por 10, né? Falar é fácil, tranquilo. É que 10 vezes 0 na matemática continua 0, entendeu? Tá certo. Agora 10 dividido por 0 vai ao infinito, aí já melhora um pouquinho. Professor Caféu de Economia, hein? Olha só, o assunto, né, mais recente, né, meus caros parceiros aqui, é a questão envolvendo aí o início, né, da votação que pode tornar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, inelegível. Ontem eu acompanhei, né, a defesa do advogado, muito bem pontuado. Então eu queria começar trazendo o Capitão Augusto para esse tema. Capitão, como é que está no PL a expectativa? Nós tivemos o depoimento do presidente do partido, Valdemar de Costa Neto, dizendo que espera que o Bolsonaro não se torne inelegível, mas há uma leitura mais política do que técnica, né? Como é que você está vendo isso? E na sua avaliação, o Bolsonaro pode sim perder a possibilidade de concorrer nas próximas eleições? Bom, primeiro o julgamento acabou virando político, né? Infelizmente, deveria se ater somente aos autos, ser jurídico, mas acabou virando político e nós, obviamente, temos ainda a esperança de que ele manterá os seus direitos políticos, porém, todos os indicativos é que a intenção do tribunal é realmente a vontade de caçar os direitos políticos do Bolsonaro. Mas ainda a gente mantém a convicção, né, de que haverá uma lucidez, uma serenidade do pessoal, e porque não há motivo nenhum para caçar os direitos políticos do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. E também, se for com o intuito de tirá-lo do jogo político, vai acabar sendo até um tiro no pé, né? Porque nós temos o movimento de direita, encabeçado pelo Bolsonaro, mas é o movimento de direita. E esse movimento de direita não tem hoje somente o nome do Bolsonaro. Nós temos aí pelo menos mais 4 grandes nomes que poderiam estar também concorrendo da mesma forma. O próprio governador Tarcísio, o Zema de Minas Gerais, o Ratinho do Paraná e também a Tereza Cristina, pelo menos 4 grandes nomes. E você condenar o presidente Bolsonaro à perda dos direitos políticos sem haver um lastro jurídico para isso, acaba vitimizando. E nós sabemos o que acontece quando se vitimiza na política. Você fortalece, você aumenta a força política do próprio Bolsonaro. E nós temos as eleições municipais do ano que vem, que será a base para 2026. Então, se o intuito do tribunal é tirar o Bolsonaro da política, vai acabar sendo um tiro no pé. Na realidade, vai fortalecer o nome do Bolsonaro. E, obviamente, que ainda nós temos condições, se porventura perder os direitos políticos, de recorrer. E vamos lembrar que no ano que vem assume o TSE o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e a gente ainda tem tempo também de reverter qualquer decisão desfavorável até 2026.
Perfeito, uma análise importante. A Ariela Domingues está conosco, diz que bom dia, futuro prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. O Furlan também está nos acompanhando, o Diná também. E o Kleber Santos tem uma pergunta ao capitão Augusto. Sim, capitão, a maioria dos ministros do TSE que está julgando o Bolsonaro, a maioria foi indicada pelo presidente Lula. Então, na sua opinião, o ministro que é indicado por um presidente, ele procura retribuir, quer dizer, ele acaba decidindo politicamente? Qual é a leitura do senhor sobre isso? Bom, as indicações sempre seguem a linha do presidente. Ninguém vai indicar alguém que seja ideologicamente e politicamente contrário. Então, por isso que eu falei que se for uma decisão política, ali tende a ser uma votação de 5-2. Mas a gente espera realmente que haja uma lucidez, que o pessoal se atenha aos autos, em que não há motivo nenhum realmente para caçar o presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus, com tantos políticos com condenações, corruptos, com um passado negro na história do Brasil, aí podendo se candidatar, e você ter um presidente, porque fez uma reunião, que emitiu sua opinião, que falou de fatos, ter seus direitos políticos cassados. Então, se for analisar hoje o tribunal dos 7, 5 indicados pelo PT, que acompanham, obviamente, a ideologia, tende a ser desfavorável ao Bolsonaro. Mas, vamos aguardar, para ver se esse julgamento realmente será político ou será em cima dos fatos, e que é o que a gente espera, e um julgamento realmente em cima dos dados jurídicos. Então, por isso que a gente tem um pouco de esperança ainda. Bom dia, capitão. Bom dia, deputado. Eu queria saber a sua posição exatamente no campo conservador de centro-direita, pela sua primeira resposta, o senhor deixa a entender que não é necessário personalizar tanto, a liderança de um campo grande da democracia brasileira, que é o campo conservador, que cresceu muito nas últimas 2 eleições, principalmente. Então eu queria, assim, saber, primeiro, o capitão Augusto, deputado capitão Augusto, pode ser considerado bolsonarista de raiz, ou é um deputado que se coloca nem tanto ao céu, nem tanto à terra, para usar uma expressão mais conhecida, mais assim, um representante do campo conservador e defende que a discussão deva se passar não só pelo nome de uma pessoa, mas por ideias que esse campo trouxe, para a democracia brasileira, o que foi importante, porque a democracia pressupõe várias formas de pensamento, várias correntes de pensamento, para poder exatamente ter o equilíbrio necessário dela. Então, a minha pergunta é nesse sentido, deputado. Ô Jabor, o movimento sempre é maior do que a pessoa. Então, o movimento de direita é maior do que a figura do Bolsonaro. Hoje ele é o líder do movimento da direita, mas o movimento sempre é maior, porque as pessoas são passageiras, e a gente não pode colocar todas as nossas fichas numa pessoa só. Daqui a pouco acontece alguma coisa, ou não quer ser candidato, não quer mais, ou a gente fica sem um líder, sem alguém para poder estar concorrendo. Então o movimento sempre é maior. Então eu me considero um conservador, eu sou do movimento conservador, do qual hoje nós somos liderados pelo Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa que eu tenho uma amizade há mais de 15 anos, eu fui o primeiro deputado a subir na tribuna, ainda fardado, como foi dito na abertura, para declarar o apoio à candidatura, à pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Desde o início estive junto com ele. Assim que ele tomou posse, ele me convidou para ser da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Fui nomeado da liderança do governo, sempre votei com o Bolsonaro, mas eu me considero mais do movimento conservador do que um bolsonarista raiz, que, digamos, acompanha 100% tudo o que é dito, o que é pensado sobre qualquer fato. Então, eu sou aliado do Bolsonaro, ele é o nosso presidente de honra do Partido Liberal, eu sou vice-presidente nacional do Partido Liberal, sempre apoiei a gestão dele, trabalhei muito em 2018, 2022 para ele, mas o movimento realmente tem que sempre ser maior, porque a gente não sabe, o que pode acontecer, como agora, que pegaram um fato político para colocá-lo em julgamento, e se nós não tivéssemos outras pessoas no movimento, se porventura os direitos políticos for cassado, nós ficaríamos órfãos, que é o que acontece, se for ver, até com a esquerda. A esquerda
eles não têm um segundo nome, eles só têm o primeiro nome, que é só o Lula. E o Lula não deve ser mais candidato. Então, o movimento vai ficar órfão. Eles não têm nenhum nome para sucedê-lo. Né? Então, isso realmente vai até facilitar a nossa vida em 2026. Porque nós temos excelentes nomes neste movimento conservador, nesse movimento de direita. Até o nosso próprio partido se posiciona como partido conservador, partido de direita. Então, obviamente que o Bolsonaro que está nos liderando e vai nos liderar em 2026, né? Esperamos que ele tenha o 2024 nas eleições municipais, esperamos que ele mantenha o direito político para 2026. Mas se porventura acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado e ter outros nomes também dentro do movimento da direita, que é sempre maior do que a pessoa. Eu fiz essa pergunta justamente a propósito dessa discussão, né, de ideias, discussão de caminhos e nem tanto a discussão de nomes, né? O Brasil viveu uma polarização nas últimas 2 eleições, mas uma polarização que ficou muito em cima de nomes, né? 2 nomes, Lula e Bolsonaro. Cada um tem a sua importância no seu campo de atuação, mas eu acho que chega um momento em que a democracia pede também que se avance, né? Que a discussão seja ampliada, que a discussão seja como eu disse, em cima de ideias, em cima de projetos, de planos, para que a gente avance esse país, né? Como se faz nas democracias mais avançadas. Então, eu fico satisfeito com a sua resposta. Obrigado. Jabor, eu que agradeço. Capitão Augusto, falando ainda da questão da direita, uma das críticas ou observações de analistas políticos, a gente acompanha o dia a dia, é que a esquerda sempre teve uma capacidade muito boa de articulação. Ela sabe as pautas, a gente observa, por exemplo, quando tem uma CPMI, uma CPI, eles têm um método. E isso faz com que, por vezes, né, eles se posicionem e conquistem, né, questões como quem convoca, quem não convoca, votação. Claro que hoje não tem a maioria, mas isso é um problema. E uma crítica que se faz à direita, que ela não tem ainda essa visão corporativa, né? Se a gente pegar e falar, olha, o Congresso atual, ele é mais conservador, mais à direita, mas não se observa isso no dia a dia das votações. Está faltando ou uma liderança, ou uma articulação maior, para que efetivamente a direita não dependa, como o Jabor colocou e reforçado pelo capitão Augusto, de um nome só, mas que tenha um organismo, né, que possa ter uma convergência de propósito e atuar mais fortemente em bloco? Bom, vamos lembrar, Café, que na época do bipartidarismo, né, que nós tínhamos a Arena e o MDB, a Arena representando a direita e o MDB representando a esquerda, daquele movimento, todos os partidos praticamente que estão se originaram do MDB, da esquerda. PT, PSDB, PSB, PDT, todos os partidos, né? E a direita ficou adormecida durante muito, muito tempo. Então, o Bolsonaro que ressuscitou a direita no Brasil. Então, você imagina quantas décadas que nós tivemos o Brasil sob o comando do pessoal da esquerda. E, obviamente, que eles aparelharam, digamos assim, todos os órgãos, executivo, legislativo, judiciário, no município, no estado, na União, com seus cargos, e obviamente que é uma estrutura tão grande que é difícil realmente lutar contra o sistema. E o Bolsonaro ressuscitou a direita. Então nós temos aí 4 anos da direita ressuscitada, com os eleitores finalmente podendo se identificar com o partido, com uma pessoa e direcionar seus votos. Nós sequer tínhamos opção de votar em candidatos da direita. O único que nós tivemos, se for ver nas últimas décadas, foi o Enéas, que acabou o Prono até se fundindo com o próprio PL, que virou PR, né, e agora voltou a ser o PL. Era o único candidato em que toda a imprensa colocava como uma candidatura como se fosse caricata, né? Então os eleitores nunca puderam sequer demonstrar sua vontade mesmo de votar em um candidato de direita, que nós não tínhamos. Então o Bolsonaro ressuscitou. Então não é fácil, Café, em 4 anos a gente conseguir mudar toda essa estrutura, todo esse sistema. Vocês imaginam, só no estado de São Paulo são 21 mil cargos comissionados. Vocês imaginam no Brasil a quantidade de cargos comissionados. E adivinha quem estava nesses cargos em todas as áreas, educação, na saúde, nas ONGs e tudo mais. Tudo o pessoal que se alinhava com o pessoal da esquerda. Então haverá ainda um tempo a mais para a gente conseguir ter, digamos, essa mesma organização, essa mesma capilaridade que a esquerda tem
que está inserida em todos os órgãos. Está aí o Supremo Tribunal Federal. Dos 11 ministros, 9 foram indicados por governos da esquerda, né? Então é muito, muito difícil realmente você de uma hora para outra ter uma organização como tem a esquerda, que está se organizando há décadas no poder, em todos os poderes. Então nós temos uma luta muito grande pela frente ainda para ter o nível, né, de organização que hoje a esquerda tem. São 7h50. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo o deputado federal Capitão Augusto. Kleber Santos. Deputado, seguindo essa linha do que o senhor está falando, quer dizer, vai muito além da política em si, política partidária. E o que a gente está vendo também nesse momento é que o Centrão, né, falando agora justamente do Centrão, basicamente os aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, estaria exigindo o Ministério da Saúde na negociação para apoiar o presidente do Congresso. A saúde é uma pasta muito cobiçada por ter 181 bilhões de orçamento, mais 16 bilhões para indicação em emendas parlamentares neste ano. A ministra Nízia Andrade não é afiliada a nenhum partido político, é o nome técnico e escolha pessoal do presidente. Não teria, então, problema político nessa substituição. Gostaria de o senhor colocar para a gente se isso realmente procede, essa briga de forças também, essa troca, nos dê o Ministério da Saúde, que a gente começa a apoiar, a votar mais favoravelmente ao presidente, isso por parte do Centrão. Isso procede, deputado? Bom, antes de até falar disso aí, Kleber, vamos falar da questão do sistema nosso, que é um sistema realmente que tem tudo para dar errado. Nós temos uma Constituição que ela foi feita inteirinha para o regime parlamentarista. Era para o parlamento mandar. Aí foi feito um plebiscito, esqueceram de combinar com a população, e a população elegeu o regime presidencialista. Então nós temos uma Constituição Federal que o parlamento manda com o regime presidencial. Então nenhum presidente consegue sobreviver sem o apoio do Congresso. O parlamento que manda em tudo. Você vai fazer um projeto de lei, aprovado no Congresso, vai para o presidente da República. Ele veta a lei. Retorna para o Congresso decidir, o Congresso não tem uma palavra, derruba o veto do presidente. Para emendas constitucionais, sequer precisa de sanção presidencial. Quem decide é a Câmara e o Senado, que aprova a emenda constitucional. O orçamento, quem define o orçamento é o Congresso. Congresso que fala onde que o Executivo vai gastar. Quem tem o poder de caçar o presidente da República é o Congresso, sabe? Então, a nossa Constituição, né, faz com que o presidente seja praticamente refém do Congresso. Não consiga governar se não tiver o apoio do Congresso. Nenhum presidente da República vai conseguir governar sem o apoio do Congresso. Aqueles que tentaram, né, confrontar acabaram caindo. Então, o presidente realmente precisa acabar compondo. E nós temos muitos políticos dentro do Congresso que não sobrevivem sem um apoio do governo. Sem cargos, sem emendas, sem o aporte de projetos para a sua área. É muito, muito dependente. Então, o Congresso, obviamente que é mais o Centrão, né? Porque já que o partido de direita é somente o PL, e nós temos o partido de esquerda, que é governo. Então acaba sobrando esse centro que você precisa acomodar. Então o centro realmente pressiona, sempre vai pressionar, não é agora, não foi antes, sempre vai pressionar o governo para que tenha espaço na gestão, porque muitos políticos dependem dos seus mandatos de estar atrelado com programas de governo, com emendas e por aí vai. Então eu não tenho dúvida, né, que o Lula vai acabar cedendo, né, e vai abrir espaço sim para os partidos para compor sua base ministerial. Deputado, bom dia, aqui é o Bizarra. Deputado, aqui até de encontro com duas ouvintes que fazem essa pergunta, o PL confia muito na permanência dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em caso de inelegibilidade, então, e aí vem a pergunta da Maria de Fátima e do Luiz Fernando aqui no Cidade 360. Em caso, então, da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, como o PL enxerga, por exemplo, essa pressão feita em Tarcísio de Freitas? Bom, primeiro que volto a falar que a gente ainda mantém a esperança de que os ministros, né, tenham uma postura mais republicanas, realmente se atenha aos autos
né? E se for ver, juridicamente não há motivo nenhum para caçar os direitos políticos do Bolsonaro. Mas se porventura caçar, ainda resta a nós, no ano que vem, assim com o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, a assumir o Tribunal Superior Eleitoral, né, da gente conseguir reverter qualquer decisão favorável neste momento. Se porventura isso não acontecer, como eu disse, né, uma decisão como essa de perda dos direitos políticos do Bolsonaro sem um lastro jurídico vai fortalecer e muito a figura do Bolsonaro. E obviamente que esse cacife eleitoral, ele pode estar direcionando para outros candidatos conservadores. Então, o primeiro da lista, realmente, pela competência, pela afinidade que tem com o Bolsonaro, o primeiro nome lembrado é o Tarcísio, né? Mas o Tarcísio está fazendo um excelente mandato, uma excelente gestão aqui no estado de São Paulo, está muito focado realmente no trabalho, não está nem querendo falar de eleições de 2026, né? Então, nós temos tempo ainda para escolher. E como eu disse, nós somos uns privilegiados. O pessoal da direita tem excelentes nomes. Então, o Sema, em Minas Gerais, está muito, muito bem também, né? Não vai mais, já foi reeleito, não vai para a reeleição. É um nome que está na pauta aí, digamos que dentro dos conservadores, a gente vê que ele é o segundo nome mais lembrado. Aí você tem o Ratinho Júnior, que vem na mesma linha, na linha do conservador, que poderia também estar sendo um excelente nome para ser candidato. Nós temos a Tereza Cristina, que também é excepcional, hoje senadora. Então, o que não falta realmente para a direita são nomes. E, obviamente, que se porventura o Bolsonaro perder os direitos políticos, né, vai fortalecer demais o nome dele e vai ajudar muito na transferência de votos para qualquer candidato que seja escolhido para nos representar em 2026. Sempre oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Hoje, Café com Política com o Kleber Santos, João Jabu, Ricardo Bizarro, eu sou Reinaldo Cafeu e recebemos o Capitão Augusto, deputado federal. Vamos fazer um recorte então sobre as eleições da prefeitura. O Kleber Santos tem uma pergunta. Deputado, o PL hoje é um partido numa situação bastante confortável, porque tem recurso, tem também o presidente Bolsonaro, que eu diria que é o maior cabo eleitoral do Brasil nesse momento, seja como candidato, seja como aquele que pode percorrer o município dando apoio e há um nível de transferência de voto bastante forte. Quando a gente olha a pesquisa, a gente vê que ele transfere voto e nós vimos isso bastante na eleição para deputado. Aqueles deputados que ficaram em cima do muro dançaram, como o senhor deve estar acompanhando, e aqueles que se posicionaram da mesma forma da primeira eleição, esses foram vitoriosos. Então, diante disso, eu queria perguntar para o senhor, que é o vice-presidente nacional do partido. Hoje o Partido Liberal conta com, parece-me, o senhor pode até me corrigir, por favor, com 343 prefeitos. E o objetivo seria eleger mais de 1.000 gestores municipais. Realmente é essa a pretensão, é esse o objetivo, a meta do Partido Liberal, deputado? Bom, nós estabelecemos como meta eleger 1.000 prefeituras no Brasil, né? Dos 5.550 municípios, a gente tem a convicção que a gente consegue eleger 1.000 prefeitos. Nós temos hoje mais ou menos 350 prefeituras. Obviamente que há um movimento muito grande de prefeitos vindo para o PL neste momento. Fica aqui de primeira mão para o pessoal. Nós vamos estar trazendo, nós vamos levar para Marília o presidente Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária, né, e vários outros integrantes, né, deputados federais, senadores, Marcos Pontes, estaduais, para a cidade de Marília, agora em agosto, né, para fazer uma grande filiação dos prefeitos que estão vindo para o PL. Né, lembrando que os prefeitos, né, cargos majoritários, eles não têm fidelidade partidária, eles podem migrar para qualquer partido a qualquer momento, e está havendo um movimento muito grande de prefeitos vindo para o PL, pedindo para se filiar ao PL. Então nós vamos fazer aqui uma filiação, acredito que tenha pelo menos aqui na nossa região, que nós temos um levantamento, cerca de 15 a 20 prefeitos que já estarão filiando ao PL, e nós estaremos em agosto na cidade de Marília. Então, há um movimento muito grande, sim, e o PL está focado nas eleições de 2024 para eleger 1.000 prefeitos. Por quê? Porque os prefeitos vão ser a base para 2026. Obviamente, do bloco passado nós falamos da nossa esperança de manter o Bolsonaro ainda como condições de sair candidato, e
as eleições de 2026 vão passar por 2024. Então, para nós é importantíssimo, é questão estratégica para nós. E a gente precisa aproveitar essa onda da ideologia política. Cada eleição é pautada em cima de uma ideologia. Em 2018 foi em cima do antipetismo e do combate à corrupção. 2022 foi pautado em cima da ideologia esquerda e direita. Como você acabou de dizer, Kleber, quem estava em cima do muro acabou ficando de fora, né? O eleitor não queria saber desse candidato neutro. Quer saber, você é de direita ou você é de esquerda? E essa onda permanece agora, né? Até porque vai dar apenas 1 ano e meio, praticamente o início da corrida das eleições municipais. A gente já previu que no ano que vem vai estar ainda muito em alta essa questão ideológica. E o PL, sendo o maior partido do Brasil, o partido que mais vai ter tempo de rádio e TV, com a maior estrutura para fazer uma campanha, não poderia realmente deixar de estar priorizando e aproveitando essa oportunidade para eleger essa meta que nós temos aí de eleger 1.000 prefeitos. Agora, capitão Augusto, fazendo um recorte aqui para a cidade de Bauru, a atual prefeita certamente vai concorrer à reeleição e ela tem também um recorte voltado mais à direita, né? Ela apoiou o Bolsonaro, fez campanha para o Tarcísio aqui na região. Como é que vai ser então o PL marcando o seu território em nível local, tendo que conviver com alguém que também é do mesmo espectro político que o PL defende? Vamos lembrar que ela está no PSD, do Kassab, e o Kassab é base do governo Lula no governo federal. Então a gente não pode deixar de também estar falando, né, dessa questão. Lá no governo federal, o único partido que se opõe ao Lula, ao PT, é o PL. Então o PSD, né, que a Sueli hoje é filiada, é base do governo Lula. Não tem nada a ver com Bolsonaro. O Kassab, o partido Kassab, em momento algum, trabalhou para o presidente Bolsonaro. Eles trabalharam para o governador Tarcísio, mas em momento algum fizeram campanha para o Bolsonaro, né? Então, o partido realmente do Bolsonaro é o PL. Na cidade de Bauru, eu sou o único deputado federal de todo o Oeste Paulista, né? Aqui de Bauru, nós temos a deputada Dani Alonso, que aniversaria hoje, Café. Eu vou dar um grande beijo para a deputada estadual Dani Alonso, né? Parabéns, que foi a deputada ela mais votada de Bauru, né? E está fazendo um excelente trabalho lá pela Assembleia Legislativa. Temos nosso astronauta Marcos Pontes, bauruense, do PL. Temos Bolsonaro, Michele, toda a cúpula realmente do PL, com seus 19 deputados estaduais, seus 17 deputados federais no estado de São Paulo. E o Tarcísio já disse em entrevistas anteriores que ele não vai subir em palanque diferente do Bolsonaro. Ele não vai ser rival do Bolsonaro em nenhum lugar. Então, isso leva a crer que o Tarcísio também estará no mesmo palanque aqui na cidade de Bauru. Então, é uma força muito grande. Um partido com toda essa estrutura, ainda tendo todos esses políticos num município como Bauru é extremamente conservador. Perfeito. Uma pergunta do Jabor? Deputado, nós estamos ainda há 1 ano e 4 meses, 5 meses, né, da eleição, e tem tempo para muita mudança, mas pelo que o senhor acabou de dizer, pelo que a gente acompanha aqui da política local, né, a gente poderia fazer 2 afirmações, uma certeira e outra nem tanto. Eu vou fazer aqui e o senhor, por favor, me posicione, me corrija se for o caso. A primeira afirmação seria de que o PL, então, em Bauru, não vai se compor com o PSD, com a prefeita. Porque se falou nisso recentemente, cogitou essa hipótese, até pelas afinidades, né, ideológicas, que agora a gente percebe que tem diferenças, né, principalmente nessa questão do PSD. Essa seria uma certeza, é uma pergunta, é uma certeza que eu tô falando, mas é uma pergunta ao senhor. E a outra seria, o capitão Augusto vai manter a sua pré-candidatura e transformá-la numa candidatura a prefeito de fato, ou isso é variável? Bom, para a primeira pergunta, para ficar registrado aqui para todos, o PL terá candidato próprio em Bauru. Sou vice-presidente nacional do Partido Liberal. Estou vindo aqui para falar com todas as letras para ficar registrado. Em Bauru, com certeza absoluta, o PL terá candidato a prefeito de Bauru. Não abrimos mão em hipótese alguma, em nenhuma hipótese. Não haverá composição com ninguém.
Nós não aceitamos sair de vice, se sujeitar a ser de vice com ninguém. O PL, pelo seu protagonismo, pelo seu tamanho, pela sua força, né, não abre mão de lançar candidatura própria na cidade de Bauru. Então o PL terá sim uma candidatura própria e não haverá nenhum tipo de composição com a atual prefeita Sueli, né, para sair de vice com o PSD encabeçando. Em hipótese alguma, o PL lançará seu próprio candidato. Nesse primeiro momento, obviamente que o partido está escolhendo seus pré-candidatos em cada município estratégico, como é a cidade de Bauru, para estar lançando esses nomes. Então, me incumbiram desta missão de eu ser o pré-candidato a prefeito da cidade de Bauru e mantenho a minha pré-candidatura. Para mim é uma honra realmente ter sido escolhido dentro do partido para estar representando o PL na cidade de Bauru como pré-candidato e manterei a minha candidatura. Agora, a segunda pergunta, Jabor, vou manter até o final? Eu sou um cara que sempre trabalhei em grupo. Eu não tenho vaidade e não tenho nenhum tipo de programa ou objetivo pessoal. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é melhorar a cidade de Bauru. Bauru está estagnada há décadas. Infelizmente, tivemos péssimos prefeitos nos últimos anos. Eu morei em Bauru pela primeira vez quando tive meus 18 anos em 1988, 1989, 90, 91. Naquela época, e vocês vão se lembrar disso, era uma cidade extremamente pujante, uma cidade realmente que era para ter um futuro brilhante. Bauru era do mesmo tamanho de Ribeirão Preto. Vão lá para ver o tamanho da cidade de Ribeirão Preto, o quanto que cresceu e Bauru quanto que ficou para trás. Bauru tem sérios problemas em todas as áreas, na saúde, na educação, asfalto, iluminação, água, habitação, empresas. Nós estamos perdendo empresas. Nós temos, para vocês terem uma ideia, a cidade de Marília, que foi sempre menor que a cidade de Bauru, este ano, na Câmara de Vereadores, eles aprovaram um orçamento igual à cidade de Bauru, 1,6 bilhão de reais. Uma cidade que tem 200 mil habitantes a menos. Bauru, nós temos quase que 70% da população dependendo de algum auxílio público. A cidade empobreceu. Então é triste ver a cidade de Bauru regredindo como está. Não está bem. Está na hora de haver grupo de pessoas que tenham vontade de mudar a cidade de Bauru e começar a se organizar. E desse grupo que eu quero que saia o nome. Se mantiverem o meu nome, ótimo. Eu não me furto e não fujo de desafios. Mas não tenho vaidade nenhuma de abrir mão para um outro candidato desse grupo para estar nos representando. Para que a gente realmente possa fazer com que Bauru volte a crescer. Não é que Bauru ficou estagnado. Bauru regrediu nas últimas décadas. Infelizmente, tivemos péssimos prefeitos, sem visão estratégica, sem visão empresarial, sem vontade de fazer realmente algo de bom para a cidade em todas as áreas. E nós estamos vendo, a olhos vistos, a lástima que a cidade de Bauru está, né? E o quanto que nós tivemos de azar de eleger prefeitos ruins nas últimas eleições, né? E que fez com que Bauru estivesse essa estagnação, essa regressão. Ao invés de melhorar, piorou comparado com todas as demais cidades, né? Que eram do mesmo porte. Bom, Kleber, você tem... Deputado, nós não tivemos ainda a visita do ex-presidente Bolsonaro aqui em Bauru. O senhor acabou de dizer que ele vai a Marília. E então a minha pergunta é se Bauru vai receber também o Bolsonaro, se ele virá para cá, seja agora nesse período já de pré-campanha, até porque o mundo hoje vive a campanha permanente, não é mais só na época de eleição, né? Esse relacionamento com os eleitores que tem um peso muito grande. Hoje se ganha, o senhor sabe bem disso, que inclusive eu sei que o senhor gosta muito do marketing político, lê muito sobre isso, estuda, e hoje o que a gente sabe é o que se ganha eleição com o que se faz antes dela. Então, assim, a presença do ex-presidente Bolsonaro em Bauru, se ele virar aqui, existe essa agenda, e automaticamente já até enfatizando isso, né? Ele virá, então, em vindo para cá, ele estará então como direita, representando a direita, ele estará então no palanque do PL e não do
PSD, porque para que isso fique bem claro para quem está nos acompanhando nesse momento. Bom, primeiro eu gosto muito de marketing político mesmo, inclusive, Cleber, estou lançando um livro, né, de marketing político, tanto que eu gosto, de tanto que eu estudo há mais de 2 décadas esse marketing político. Então nós estamos trazendo primeiramente aqui vamos levar primeiramente para a cidade de Marília, porque tem vários prefeitos da região de Marília que estão vindo, se filiando ao PL nesse momento. E vamos trazer sim o Bolsonaro aqui para Bauru, junto com o presidente nacional Valdemar Costa Neto, presidente estadual Tadeu Candelária, todos os demais deputados estaduais, federais, nosso senador Marcos Ponte, por aí vai. Vamos trazer sim. Quanto mais próximo das eleições, até melhor, né? Vai fortalecendo mais. Então, nós estamos aguardando o momento certo, o momento oportuno para trazê-lo aqui para a cidade de Bauru. E, obviamente, com toda certeza absoluta, né? No período de campanha, o Bolsonaro não vai estar gravando vídeos para o candidato de Bauru, não. Ele vai estar vindo aqui em Bauru, vai subir no palanque de Bauru, né? Então, do candidato do PL, né? Não há a menor possibilidade, né, dele estar apoiando um outro candidato que não seja do PL, ainda mais aqui na cidade de Bauru. Então, nós temos realmente como cidades estratégicas aquelas que têm sede, em especial, de emissoras de TV. E Bauru é uma cidade que praticamente é feita uma campanha em cima de rádio e TV, né? Até pelo tamanho da cidade, né? É muito difícil você ter hoje um partido que consiga bancar material, santinho, jornalzinho, adesivo, uma cidade do tamanho de Bauru. Então, há uma dependência muito grande, né? E uma força muito grande das emissoras de rádio e TV nesse período. E o partido PL, tendo o maior tempo de rádio e TV, obviamente que precisa aproveitar o máximo possível disso, e o Bolsonaro estará, com certeza absoluta, apoiando o candidato a prefeito do PL na cidade de Bauru. Agora, capitão Augusto, voltando ao recorte sobre a situação atual da cidade, a gente tem informações de uma insatisfação geral, né? Por exemplo, muitas críticas do setor da construção civil, né? A gente ouve, tanto lá na associação comercial, em reuniões informais, da morosidade, né? Nós temos informações, por exemplo, que um empreendimento demora quase 2 anos para ser aprovado, né? Temos testemunhos, falou agora de Marília, que lá em 1 ano acontece. Eu visito com frequência Rio Preto, é outra cidade que também passou. Quer dizer, essa política, vamos dizer, do curto prazo, do pão e circo que vem até agora, me parece que é uma coisa que não pode ser repetida daqui para frente. É nessa linha que a tua candidatura e eventualmente uma outra que o venha substituir vai trabalhar para as eleições do ano que vem? Então, a gente tem como experiência, eu preciso citar a gestão do prefeito de Marília, Daniel Alonso, para vocês verem o quanto que muda uma cidade com uma gestão. O Daniel Alonso pegou a cidade de Marília há 7 anos com um orçamento de 600 milhões de reais. E hoje o orçamento anual é de 1 bilhão e 600 milhões. Gestão, em especial, apostou muito nesta questão, né, do empreendimento imobiliário. Enquanto aqui em Bauru um condomínio leva mais de 10 anos para ser aprovado, na cidade de Marília, 1 ano e meio está sendo aprovado. Enquanto um prédio aqui em Bauru leva mais de 2 anos para ser aprovado, em Marília leva menos de 1 ano para ser aprovado. Isso são residências, gera emprego, gera receita, porque é IPTU, ITBI e tudo mais. Então, para ver o quanto que um gestor consegue mudar a cidade. Nós estamos aqui patinando há 30 anos para fazer o saneamento básico. Lá em Marília, o Daniel Alonso pegou uma obra que há 28 anos não era concluída, que era o tratamento de água e esgoto. Em apenas 3 anos, ele concluiu a obra, entregou a obra. Aqui nós estamos gastando uma fortuna em uma bacia de tratamento de água e esgoto, enquanto lá em Marília custou 1/3 do preço. Então, para vocês verem o quanto que a gestão consegue mudar. Vocês vão na cidade de Marília, a gente precisa comparar, porque a gente tem que falar os cases de sucesso. As gestões de sucesso, quanto consegue mudar. O Daniel Alonso lá em Marília conseguiu iluminar 100% da cidade com iluminação de LED, mas não é aquela iluminação de LED fraquinha, é aquela iluminação de LED que a cidade vira um dia à noite. Aqui na cidade de Bauru, a cidade está às escuras até hoje, não consegue realmente melhorar. Então, para vocês verem que a nossa aposta, o que a gente acredita muito, é que se a gente pegar um prefeito que tem essa visão empreendedora, né, que tem essa vontade, essa competência, nós podemos transformar a cidade de Marília, podemos mudar completamente a nossa cidade, né? E a questão do empreendimento imobiliário é um dos grandes gargalos da cidade de Bauru. A gente sequer consegue trazer mais empreendimentos para a cidade.
nós temos uma lei do Cerrado que impede a ampliação das nossas indústrias na cidade. Inclusive a deputada Dani Alonso, deputada estadual, já pegou essa pauta, ela está trazendo o secretário, vai levar o secretário para a cidade de Marília com essa pauta também, pedindo para Bauru a questão de mudar, revogar a lei do Cerrado, que prejudica só a cidade de Bauru. Né? Nós temos uma grande empresa lá como a Tilibro que não consegue sequer ampliar, daqui a pouco vão perder a empresa, porque não consegue ampliar por causa de uma lei do Cerrado que não está preservando absolutamente nada, só tem sagui, e sagui não é nem sequer animal silvestre, é animal exótico, não precisa nem se preocupar com a questão da preservação. Então nós temos erros absurdos na cidade de Bauru e não vemos vontade política de mudar, não vemos um movimento, não tem competência para se mudar isso aí. Então é isso que eu realmente fico indignado, né? Eu que transferi meu título, minha moradia, meu domicílio eleitoral para a cidade de Bauru desde 2018, fico indignado de ver o quanto que a nossa cidade está estagnada, retroagindo até, né? E poderia ser realmente a nossa, a gente fala nem locomotiva é coisa do passado, a nossa SpaceX, é um foguete aqui do nosso Oeste Paulista, a cidade de Bauru, e vendo todas as cidades, né, do mesmo porte crescendo, e a nossa cidade não vai para lugar nenhum. Então por isso realmente essa indignação minha, ô Cafeu, é que eu estou realmente começando a reunir com os grupos, em especial das forças vivas da cidade, para ver aqueles que se identificam com essa vontade de mudar a cidade de Bauru, para que se junte a nós, para que a gente possa realmente fazer a diferença através de um prefeito que tenha um nome de consenso no grupo e que tenha esse compromisso de ter essa visão empreendedora para a cidade de Bauru. Muito bem. Bom, temos aqui mais uma pergunta. Já vou mandar um abraço aqui pro Cadu. O Cadu mandou aqui uma mensagem sobre cadeirantes, etc. Eu caminhei pro Capitão Augusto, né? Porque não é tema agora. Depois aí no seu WhatsApp, Capitão Augusto, dá uma olhadinha. Obrigado aí, Cadu, pela sua mensagem. Japur. A minha pergunta o capitão acabou no finalzinho da resposta anterior falando um pouco sobre ela, mas eu vou fazer assim mesmo, capitão. Semana passada, na sexta passada, no Café com Política, nós tivemos a presença do Dr. Raul Gonçalves Paula, que também é pré-candidato a prefeito, e fora do ar ele manifestava um desejo de manter um contato com o senhor, com o PL, enfim, né, para poder discutir a situação de Bauru. Há uma grande discussão, né, e o senhor citou aí que o senhor já começa a participar dela, para buscar alternativas, né, para a eleição do ano que vem. Então eu gostaria de saber da sua parte a quem o PL está aberto para conversações aqui, de que espectro, né? Partidos de centro, partidos da direita, partidos até um pouco do centro à esquerda, eventualmente, porque a eleição municipal tem essas peculiaridades, né? Nem sempre é só ideológica, enfim. Como é que o PL começa a conversar para a eleição do ano que vem? Nós já estamos conversando com todos, né, os políticos, os empresários, as forças vivas mesmo da cidade de Bauru, levando esse desejo. O que a gente quer desses políticos, né, é que eles tenham o desprendimento de aceitar a decisão do grupo, para que não haja divisão, para que a gente lance um candidato a prefeito e o vice consensuado. E os demais que tinham a pretensão de sair candidato, se forem preteridos, que aceite o resultado. O que nós não podemos é ter aqueles políticos, né, que são os políticos com candidaturas profissionais que a cada 2 anos sai candidato a algum cargo. Não, a gente quer pessoas que têm esse compromisso com a cidade, né? Então, quer fechar no grupo, é muito bem-vindo. Nós estamos conversando com todos, né, políticos do presente, políticos dos passados, como foi, né, o empresário Carlos Braga, que foi deputado federal. Nós estamos procurando todos, trazendo para o grupo. Mas a primeira coisa é que eles entendam que a decisão do candidato vai sair desse grupo e precisa ser respeitado. Não pode o cara, eu quero participar do grupo. Aí participa do grupo, depois ele não é o escolhido para ser candidato a prefeito ou vice, não, então eu vou ser candidato. Não pode, né? A gente precisa unir, a divisão só enfraquece. Então todos os políticos são muito bem-vindos nesse grupo que nós estamos começando a conversar, começamos a formar, desde que aceite democraticamente o resultado do escolhido para o prefeito e para o vice-prefeito desse grupo. Perfeito. Capitão Augusto, agradecemos aqui a sua participação e a sua mensagem final aí. Bom, mandar um grande abraço para todos, obrigado pelo convite mais uma vez, Cafeu, o Jabor, todos os demais, né? E eu tenho certeza absoluta, né? Bauru pode muito mais. Eu acho que essa indignação que eu sinto, né, com essa estagnação da cidade, com essas
áreas que estão todas ruins, saúde, educação, saneamento básico, habitação, por aí vai, né? Tem eco realmente com várias pessoas que a gente tem conversado, também estão indignados com isso e querem mudar. Então, é essa que é a nossa força de vontade. A pré-campanha é mais importante que a própria campanha e por isso mesmo que desde já a gente já começa a se mobilizar. E todos estão convidados a participar desse movimento que Bauru pode mais. Muito bem, você ouviu aqui o Capitão Augusto, contundente, hein, o meu caro Jabor e Kleber, né, já firme, a Sula Bariri falou certíssimo, né, um grupo forte, todos com a mesma mentalidade, muitas manifestações aqui sobre a fala do Capitão Augusto. Capitão Augusto, numa outra oportunidade a gente vai manter contato, então. Jabor, preparando lá a edição do fim de semana do Jornal da Cidade. Já mandei a coluna, inclusive, tá? Bacana. Preparando e agora, nesse momento, já me surgindo a ideia aqui da repercussão dessa bela entrevista na edição de amanhã. A entrevista do Capitão Augusto será repercutida no JC deste final de semana. Um grande abraço a todos. Palestrinha essa semana ou não? Opa, mês que vem. Mês que vem é a semana que vem. Na outra. Isso. Vamos sim, Cafeu. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. E se Deus quiser, sexta que vem estaremos aqui novamente. Bom, eu vou tirar aí 5 dias de descanso, né? O Jabur vai me substituir a partir de segunda-feira no Cidade 360. Na sexta-feira que vem eu tô de volta aqui pro Café com Política e também para compartilhar. O Bizarra queria ir comigo, mas não dá, Bizarra. Você tem que ficar, porque senão não tem jeito. Entendeu? Pois é, mas segura o meu lugar lá. Quem sabe eu chego. Mas é aqui em Cubatão, que é o lugar mais barato que eu encontrei para descansar. Pacote. Até sexta que vem. Bom descanso, Café. E para você, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau. Café com Política.